Então, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos e bem-vindos a este momento de reflexão, de meditação em torno da palavra do Evangelho deste 14º domingo do tempo comum. Queremos aqui escutar este Evangelho e fazer uma brevíssima meditação que há de servir para nós como luz interior que nos vai guiar ao longo destes dias, ao longo desta semana, que nos vai orientar no modo como nós devemos relacionar-nos com Deus e relacionarmos-nos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com toda aquela gente que virá ao nosso encontro e bater à nossa porta. Então, antes da meditação, vamos escutar naturalmente esta mensagem da Boa Nova que o Senhor nos propõe hoje por meio do Evangelho ou do evangelista São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos amigos, queridos irmãos e queridas irmãs, queremos, depois de ouvirmos esta palavra de Deus que é nos proposta pelo evangelista São Mateus, fazer uma pequena ressonância, um breve diálogo com Deus, ou entrar, portanto, no espírito desta mensagem que é nos proposta neste dia de hoje, neste domingo, o 14º do tempo comum. Recuando um pouco para os versículos antes destes que se nos são propostos neste domingo, vamos ver que Jesus tinha enviado os seus discípulos para que fossem em missão, para que fossem pregar a boa notícia da salvação, para que fossem pregar o Evangelho nas aldeias, nas cidades, pelas casas e a toda a gente com quem se encontrassem, seja nas ruas, pelos caminhos onde, portanto, tinham sido mandados ou enviados para pregá-la. Os discípulos tinham ido anunciar a salvação aos homens, tinham ido libertar os homens, portanto, das amarras do demónio, tinham ido libertar os homens das suas doenças, ou seja, tinham ido libertar os homens de todas as situações por que viviam, por que passavam, portanto, nos tempos em que viviam. Ora, durante esta pregação dos discípulos, durante este anúncio da Boa Nova, das boas notícias pelas aldeias, pelas cidades, é que os discípulos encontraram e viveram momentos de maravilhas, momentos de alegria, mas também experimentaram um pouco de tristeza, um pouco de desânimo, se assim podemos dizer, um pouco de tristeza, porque não obstante terem sido bem recebidos em algumas cidades, terem sido acolhidos com alegria em algumas cidades, noutras cidades, em certas cidades,
os discípulos não foram recebidos. A mensagem de Deus, a mensagem que Jesus lhes mandou pregar, não foi acolhida. De forma particular, nas cidades de Corazim, nas cidades de Betsaida, na cidade de Cafarnaum, esta mensagem não foi acolhida, não foi recebida, porque estes habitantes de Corazim, os habitantes de Betsaida, de Cafarnaum, eles, portanto, fecharam o seu coração a esta mensagem proposta pelos discípulos. Fecharam o seu coração a esta mensagem proposta pelos enviados de Jesus a anunciarem o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de tranquilidade, o reino de bem-estar, o reino de gozo, um reino, portanto, de uma total tranquilidade e bem-estar. Ora, depois que os discípulos voltaram da missão, foram ter com o seu mestre, foram ter com Jesus, a fim de contarem-lhe tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham dito, mas também tudo aquilo que eles tinham ouvido e tudo aquilo que eles tinham visto fazer a gente por onde eles passaram a anunciar a boa nova, a curar os doentes e etc, etc. Então o texto do Evangelho de hoje, os versículos que nós encontramos hoje ou que se nos são propostos hoje, são na verdade uma continuação deste contexto, onde Jesus, depois de ter escutado, vamos lá dizer, o relatório dos teus discípulos, eis que ele dá graças a Deus e diz: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Encontramos Jesus que agradece ao Pai por aquelas cidades, por aquelas aldeias, por aquela gente que acolheu esta mensagem da salvação, por aquela gente que abriu as portas para os discípulos, por aquela gente que abriu, portanto, o seu coração para receber esta mensagem da salvação, esta mensagem libertadora, esta mensagem que tira do jugo, do peso, do sofrimento, que faz com que as pessoas levantem a cabeça e caminhem e vivam em louvor a Deus. Então Jesus agradece estas cidades, mas também Jesus, no seu coração, está entristecido por causa daqueles sábios e inteligentes que não acolheram esta mensagem, por causa daquelas cidades de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, portanto, que não aceitaram esta proposta de boa nova, que não aceitaram porque fecharam o seu coração, porque acreditavam que eram já conhecedores da lei, já conhecedores da boa nova, já conhecedores da mensagem de Deus e já, portanto, não queriam mais nada a acrescentar aquilo que eles conheciam. Com base naquilo que eles conheciam, já tinham como garantia, como prêmio a salvação. Nada mais os podia garantir a salvação além daquilo que eles já conheciam e, portanto, eles já viviam. Aliás, Jesus, em certa medida, diz-nos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Por isso mesmo que manda aos seus discípulos para que vão pelas cidades a anunciar-lhes esta porta, a anunciar-lhes este caminho, a anunciar-lhes esta mensagem de salvação, a anunciar-lhes esta boa nova, este que conduz para junto de Deus, portanto, Pai nosso, de Deus, portanto, aquele que está disposto a acolher todos os homens no seu reino, que está disposto a acolher todos aqueles, portanto, que vão ao seu encontro, até os desprezados, até os humilhados, até aqueles que são rejeitados pela sociedade. Aliás, este que ele chama
de pequeninos, os pequeninos, portanto, os marginalizados, aqueles que são, portanto, rejeitados pela sociedade, aqueles que são, portanto, considerados indignos no meio da sociedade, como, por exemplo, os doentes, os publicanos, aquelas mulheres de má vida, aqueles homens, portanto, que eram atormentados por várias situações na sua vida e que por isso mesmo achavam eles mesmos que não eram merecedores da mensagem da salvação, não eram merecedores, portanto, da mensagem do reino de Deus, que achavam eles mesmos que não eram merecedores de estarem na companhia de Deus, de estarem na casa de Deus. É por estes que Jesus dá graças ao Pai. É por esses que Jesus dá graças a Deus por terem aceite, por terem acolhido a mensagem da salvação, por terem, portanto, aceite entrar no coração de Deus, por terem aceite ouvir o coração, o pulsar do coração de Deus, tanto aquele coração libertador, aquele coração, portanto, que acolhe até os fracassados, aquele coração que acolhe, portanto, aqueles que correm ao seu encontro, desejosos de libertação, desejosos, portanto, de entrar na sua vida íntima, de entrar em comunhão com eles. Queremos então, neste domingo, depois de ouvirmos esta mensagem da salvação, esta mensagem libertadora, pedir a Jesus, nosso Senhor, para que não nos faça, não nos torne e não sejamos como os homens de Corazim, os homens de Betsaida, os homens de Cafarnaum, que, fechando o coração, não aceitaram a mensagem de Deus, mas sejamos nós como estes pobres, como estes humildes, como estes doentes, como estes rejeitados que, ouvindo a mensagem da salvação, a acolheram e por isso mesmo mereceram ser chamados por Jesus benditos, benditos do Pai, aqueles que acolheram, aqueles que aceitaram, aqueles, portanto, que receberam e guardaram no seu coração a mensagem da salvação. Que o Senhor abençoe a todos nós, o Senhor abençoe este domingo, o Senhor abençoe as nossas vidas e nos aproxime cada vez mais do coração de Deus, nos aproxime cada vez mais deste reino de Deus, este reino de justiça, este reino de bem-estar, este reino de tranquilidade, este reino de paz e, portanto, de sossego. Seja louvado Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre seja louvado com sua Mãe, Maria Santíssima. Então, queridos amigos, uma boa tarde a todos e até uma próxima.